Oi, irmão. Vocês estão bem? Eu estou bem. Estou orando por vocês. Ore por mim também. Um beijo no coração. Sou de ouvir tua voz, de sentir teu amor. Sou de pronunciar o teu nome. Os meus verbos se vão mediando meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Sou de ouvir tua voz, de sentir teu amor. Sou de pronunciar o teu nome.
dízimo e oferta expressam honra e gratidão a Deus. Esse é o momento em que podemos separar para dedicarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Nós temos aí sendo exibido o número da conta da igreja e eu gostaria de falar sobre a importância de nós continuarmos contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A primeira razão pelo qual nós devemos contribuir é que os nossos dízimos e ofertas expressam a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará em nossas vidas. Deus é aquele que nos sustenta, que nos dá força, nos dá fôlego, nos dá sabedoria. Tudo que somos, tudo que temos e o que vier a ser, como diz aquela música, pertencem a Ti, Senhor. E aquilo que retribuímos, aquilo que Ele pede é que nós retribuamos com 10% daquilo que nós recebemos, daquilo que Ele nos concede. E eu gostaria de te dizer que esse valor ele é aplicado na obra do Senhor. Através dos dízimos, nós podemos manter a igreja, esse templo, essa instituição aqui que se situa na rua Júlio Porto Carreiro. Então, pagamos os nossos tributos, nós pagamos as nossas contas de consumos, funcionários recebem todos os seus direitos trabalhistas trabalhando aqui, se dedicando à obra do Senhor. E também ajudamos no sustento de vários missionários, também atuamos na obra. Nesse mês, nesse período de pandemia, nós temos tido a oportunidade de ajudar várias pessoas que estão passando por necessidade, seja por meio de cesta básica, seja por meio de compra de remédio, outras situações, enfim, a igreja tem servido. As nossas ofertas específicas, quando nós dizemos que aquela oferta é para determinado fim, muitos irmãos têm contribuído com a obra, com o trabalho de alguns missionários, a irmã Gláucia, a irmã Teca, o pastor Zugman e tantos outros. Enfim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Deus honra, né, ao que dá com alegria. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por esse momento em que temos oportunidade de expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Toca no coração dos seus servos, ó Deus, e que eles possam estar alegres em poder estar contribuindo com aquilo que o Senhor tem provido a eles no dia a dia. Nós te louvamos e somos gratos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, irmãos. Eu, irmã Hilda, me sinto muito bem, graças a Deus. Apesar do Covid, não tive nem sintomas, porque o Senhor tem cuidado de mim. E tenho muitas saudades da igreja, ensaios do coral, escola bíblica com a Ana Cláudia, as Déboras, à noite o louvor, tenho muita saudade. Mas creio que o Senhor está tomando providência e que breve estaremos de volta, para a nossa alegria e para a honra e glória do Senhor. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Agradecida, Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Irmãos, dia 1º de outubro foi o dia do idoso. E a nossa igreja preparou uma singela homenagem para esses irmãos que tanto alegram os nossos corações. E alguns têm podido vir na igreja, mas a maioria ainda não pôde estar conosco. Nós queremos dizer a todos vocês que os amamos e que vocês fazem muita falta nos nossos cultos, sentimos muita ausência de vocês na nossa comunhão e no nosso dia a dia.
vocês estarão recebendo uma singela homenagem de nossa igreja, uma lembrancinha foi preparada, para alguns irmãos estaremos levando, se você não tem condição de vir aqui na igreja pegar, ou não tem nenhum parente que possa vir aqui pegar, comunique-se com a nossa secretaria, que nós estaremos dando um jeito de enviar a lembrancinha para vocês. Nós gravamos alguns que tivemos a chance, que eles puderam então gravar, dando uma saudação à igreja. Nós estaremos assistindo nesse momento e logo após o seminarista Marcos Sá estará nos trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações, ao coração de todos nós, mas especialmente ao coração desses servos valorosos do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos amados. Muita saudade estou sentindo da nossa igreja, do nosso coral, escola dominical. Nós, eu e Alberto e todos os nossos filhos, estivemos vivendo muitos anos aqui na igreja da freguesia, né? E agora sentimos saudade. Estamos pedindo a Deus que passe logo esse tempo que não está sendo agradável para ninguém. Agora que estamos mais velhinhos, de brincadeira, né? Que nós não somos velhos. Eu posso dizer como Davi. Fui moço, agora fala comigo. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi o homem bom desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém.
estou com muita saudade de vocês. Espero que isso acabe logo para a gente se reunir e dar aquele abraço. E um beijo a todos. É com imensa alegria que estou aqui, nesse culto separado, para homenagear ao idoso, à idosa. Mas, por favor, né, você que é jovem, eu que não cheguei ainda como idoso, que a gente não possa, que na verdade a gente não venha deixar de valorizar esse momento da vida tão especial, não é? Porque, com certeza, como a palavra de Deus diz em Eclesiastes 12:1, não se esqueça do seu Criador no dia de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Como eu falei em Eclesiastes 12:1. A você que é jovem, se não morrer, né, se Cristo não voltar antes, você chegará à velhice. Então, esteja atento. Essa palavra não é somente para o idoso, mas para todos nós. Em pensar, né, num título em especial a essa mensagem, como ter sucesso independentemente de sua idade. Como chegar a essa realidade. Mas antes de chegar aos nossos pontos, ao decorrer dessa mensagem, como palavra introdutória ainda, eu quero saudar você, membro da igreja, como idoso, idosa, a todos os demais membros também, a você que está no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo entre nós e que você possa dar o seu like ou seu dislike, nos apontando, né, aquilo que nós podemos melhorar nessas transmissões. Meus queridos, vale a pena pensar um pouquinho no significado de certas palavras, né? Como eu falei, idoso. O que significa isso, idoso, né? De uma maneira bem simples, como diz o dicionário online de português, é o indivíduo que possui muitos anos de vida. Quando a gente se refere a alguém idoso, alguém que viveu longo tempo de vida. E como diz, como mais informações aqui, eu pesquisei de um modo geral, essa realidade de idoso que está sendo cada vez mais crescente. E como diz o estadodeminas.com.br, m.com.br, uma notícia bem atual, apresentada, né, só para dar um pequeno histórico dessa realidade de idoso, dessa possibilidade de se homenagear o idoso, né? O Dia Nacional do Idoso foi criado pela Comissão de Educação do Senado, no dia 27 de setembro, no ano de 1999. Já o 1º de outubro, né, que é considerado o Dia Internacional do Idoso, foi instituído alguns anos antes, em 1991, pela Organização das Nações Unidas. Olha a realidade do nosso país acerca do idoso. A Organização Mundial de Saúde considera idosa qualquer pessoa com mais de 60 anos. Agora sim, a nossa realidade do país, pontualmente. São mais de 28 milhões de habitantes de brasileiros que já estão nessa faixa etária. Isso já representa 13% da população, de acordo do Censo Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso conhecido IBGE. E olha uma estimativa em que nos dá a Organização Mundial da Saúde. Estima que em 2025, pela primeira vez, a população de idosos no planeta ultrapassará a de crianças. Eu vou repetir mais uma vez de modo bem pedagógico aqui. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2025, pela primeira vez, a população de idosos no planeta ultrapassará a de crianças. Então, vamos chegar, se Cristo não voltar, estivermos vivos por lá, essa realidade de termos mais idosos do que crianças no mundo. E, finalmente, fechando esse ciclo de informações gerais, em quase um quarto, ou seja, 24,9% dos domicílios no Brasil, no nosso país, há idosos que contribuem com mais de 50% da renda domiciliar através de pensões
ou outros rendimentos. Então, os idosos têm uma responsabilidade financeira bem elevada. Como diz aqui, mais de 50% da renda domiciliar. Meus amados, o quanto um idoso ele tem valor, o quanto ele é especial. E nessas nomenclaturas que muitas das vezes nós falamos de idoso, velhice, terceira idade, envelhecimento, há momentos que a gente se perde sobre isso, né? Mas de modo bem pontual. O que é um envelhecimento, na verdade? É o processo natural da vida. Uma frase que muito pode nos auxiliar é: envelhecemos desde o momento em que nascemos. Não tem escapatória a nenhum de nós. Idoso, né? Reforçando aquilo que já foi dito anteriormente, é todo aquele indivíduo acima de 60 anos de idade. E a velhice pode ser considerada como o último ciclo da vida, que vai independer de condições de saúde e hábitos de vida, acompanhando perdas, inclusive psicomotoras e sociais. E, finalmente, a terceira idade é considerada uma fase entre aposentadoria e envelhecimento, considerando o envelhecimento com mais qualidade de vida. Sem mais delongas de tantas informações, mas que eu considerei bem relevantes para nós, quando a gente fala de idoso, né, e no período de pandemia como este que nós vivemos, nós podemos lembrar daqueles que foram acolhidos por Deus, que o Senhor permitiu que não vivessem mais entre nós pela Covid ou por outros motivos quais, né? Eu, em particular, quero fazer menção de alguns nomes aqui, né, que me fazem lembrar pessoas que marcaram a minha história de vida, né? Eu posso lembrar do pastor que me casou, pastor Mussa, que não está mais entre nós, pastor Naim, que me acompanhou na conversão, os meus avós, que já são falecidos, e o último, o Senhor o acolheu no dia 24 de dezembro do ano passado, em que eu pude ter uma convivência anual, praticamente uma vez por ano, pela distância física. O meu sogro, que foi muito mais recente, no caso este ano, em que tinha hábitos de uma leitura constante e tinha uma sabedoria bem rara na sua faixa etária, bem acima da média. O que dizer entre nós, PIB da freguesia, né? Recentemente tivemos o pastor Jardim, que foi acolhido pelo Senhor, e alguns membros como Alcebides Nascimento e Arlindo Pereira, esses três que não estão mais entre nós. Se faltou algum nome que eu possa ter falhado, me perdoe, mas eu tentei me esforçar de poder lembrar aqui nesse momento. Recentemente, um pastor amigo meu, uma amizade que brotou em pouco tempo, há pouquíssimos dias realmente, há pouquíssimo tempo mesmo, um pastor que morava em Portugal, em que eu pude ser recebido por ele quando visitei minha filha, e ele estaria completando, se não estou enganado, no dia 30 de outubro, 56 anos de vida, bem fora da curva dos demais que faleceram com idades avançadas. E você? Será que você lembra de algum avô, alguém, um pastor, um líder, alguém que marcou a sua própria vida? É muito bom lembrar e considerá-los. Não somente aqueles que faleceram, mas aqueles que estão em vida entre nós também. E aqui eu faço um destaque especial. A minha tia-avó, minha única tia-avó viva, que está com 103 anos de vida. E um tempo atrás, não sei se foi no seu 101, 102, não me lembro o ano exato, mas um tempo atrás, ela pôde me dizer: olha, eu tenho missão ainda nesta terra. Eu não esqueci dessa expressão que ela pôde utilizar. Quem você pode lembrar? Idoso, infelizmente, é lembrado com desrespeito, abandono. Mesmo no nosso país tendo o Estatuto do Idoso, quantos que são desrespeitados, abandonados, mesmo com recursos financeiros elevados, em casas de repouso, sem visitas, somente tendo o cumprimento financeiro a cada dia. Nessa pandemia, a gente precisa urgentemente estar reavaliando a nossa vida, como nós temos andado. Como eu falei no início, não é uma mensagem somente para o idoso,
E ele está sendo destacado nessa oportunidade, mas para todos nós. E para lembrar muito bem de alguém que foi idoso no Antigo Testamento, eu quero destacar a pessoa de Calebe. E não é um Calebe qualquer, nós temos vários Calebes. Dentre os Calebes que temos o filho de Eziron, em 1 Coríntios 12, 18. Mas o Calebe que eu quero tratar é aquele Calebe conhecido, em que foi um dos espias na terra de Canaã, que seria para o povo de Deus herdá-la de um modo não tão longo devido ao seu pecado de incredulidade. E para isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15. Se você não tem sua Bíblia ou seu celular em formato de Bíblia aí, que você possa me acompanhar na leitura em tela nesse momento. Olha o que diz a palavra de Deus. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gigal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas, que foram comigo, assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. Como eu falei, Josué 14, 6 a 15. Eu quero destacar algumas características de como ter sucesso independente de sua idade. Qual foi o legado que temos pela palavra de Deus na antiga aliança acerca de Calebe? E olha a primeira característica que eu quero destacar para você. Calebe deixou de ser influenciado pelo mal, considerando a palavra vinda de Deus. Essa palavra vinda pela boca de Moisés. E aí eu destaco os versículos de 6 a 9 que foram lidos. Houve uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe. E Calebe pôde dizer a Josué: lembre-se de que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Ele declarou a sua idade. Ele estava com 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para reconhecer a terra de Canaã. Mas os meus irmãos israelitas me assustaram comigo, o povo, de tal maneira que eles se encheram de medo. E de minha parte segui o Senhor meu Deus de todo o coração. A terra na qual você caminhou será permanente, herança permanente. Assim, naquele dia, Moisés prometeu solenemente a Calebe. Nós conhecemos aquela tão dita frase: a voz do povo é a voz de Deus. Isso não cabe, praticamente em todas as ocasiões da vida.
e pontualmente aqui nessa realidade, né? E eu convido a você, na sua casa, a ler com calma Números 13 e 14, que vai mostrar os detalhes maiores de toda essa realidade em que viveu Caleb. Mas eu quero destacar os versículos 30 a 33, em que mostra a incredulidade de 10 espias e também do povo juntamente, com exceção de Caleb e Josué, como está em Números 13, 30 a 33. Diante de todo o reconhecimento errado dos espias, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés e declarou: vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Olha o que temos. Um contraste entre fé e incredulidade. Um olhar pessoal dos 10 espias. Eles se sentindo como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles, assim. Houve a declaração. E aí eu te faço uma pergunta muito simples. Como é que você tem se visto diante dos confrontos, das adversidades, e ao mesmo tempo o que a palavra de Deus diz ao teu coração? Como é que você tem caminhado nessa realidade de pandemia? Seja você jovem, adolescente, idoso, não importando a sua faixa etária. Aqui temos uma realidade bem clara, bem explícita, lida e explanada também. De que maneira nós confrontamos o que a maioria diz, o que as mídias sociais declaram para nós, diante da notícia que temos pela própria palavra? Nós precisamos nos perguntar e revisar a nossa própria existência, revisar a nossa própria vida. Além de Caleb, de não ser influenciado pelo mal, considerando a palavra vinda de Deus, nós vamos para o segunda característica, na verdade. O tempo não desencorajou Caleb, sem deixar a sua fé e vigor espirituais comprometidos. Nós seguimos o texto, nos versículos 10 a 12, que dizem: agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dei-me a região montanhosa que o Senhor prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Ele declarou isso aos 85 anos. Recebeu a promessa com 40 e se passaram 45 anos. Interessante. Algo que me pontuou o coração, que me saltou ao refletir nessa mensagem, foi a realidade de Caleb e a realidade de Josué. Esses dois foram exceções diante dos demais 10 espias, os que espiaram a terra, em que olharam a terra do modo que ela se encontrava, por ordem de Moisés, vindo da parte de Deus. Mas interessante que Caleb, ele prosseguiu sua jornada. O escolhido para ser substituto de Moisés foi Josué, e não o próprio Caleb. Mas ele não se importou com essa realidade.
E muitas das vezes nós queremos comparar lideranças, comparar pessoas cristãs, ou comparar em qualquer área da vida, e achando que um sobressalta o outro, um é melhor do que o outro, mas tenhamos a certeza que para cada um de nós, Deus tem um plano específico. E assim Caleb pôde perceber. Interessante, ao pesquisar um pouquinho mais sobre essa realidade de idoso, de realidade mundial, eu pude verificar que, de acordo com a estimativa de órgãos demográficos internacionais, a população mundial atual encontra-se, em junho de 2020, é de aproximadamente 7,78 bilhões de pessoas. E dentre tantas pessoas que estamos chegando, ou se não chegar, já não chegamos a 8 bilhões de pessoas, a minha impressão digital é diferente de todas as demais pessoas do planeta Terra. Eu não tenho como ter o mesmo jeito como outra pessoa, mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo. Mas interessante é que Caleb, ele pôde fazer diferença na sua própria geração. Ele pôde verificar isso na sua própria vida. Ele não perdeu fé e vigor espirituais. Não foram comprometidos na verdade. Interessante, ao pensar em nossa própria vida, aquele que é mais idoso, aquele que é mais jovem, muitas das vezes existe um confronto entre as gerações. E a comunicação se perde. E até mesmo na própria igreja. Imagine se a gente fosse parar no tempo e quisesse somente utilizar retroprojetor em vez de um data show, não é? Se nós utilizássemos somente instrumentos daquela época da velha guarda e não utilizássemos novos instrumentos, novos perfis de música, e muitas das vezes a gente se perde, a gente não consegue ter uma conciliação. Mas melhor, para o idoso e para o jovem é aprender um com o outro, nos pontos positivos e negativos. E a gente, quando pensa como igreja, nos de fora, a gente vai querer fazer algo que os atraia sem quebrar princípios e valores do reino. Não para agradar a própria igreja em si, mas agradar aquele que nos chamou para sermos discípulos de Cristo diante das nações, fazer discípulos de todas as nações. Revitalizar a nós mesmos, revitalizar a igreja, em reavaliar o que temos feito a cada dia. Revigorar, revitalizar, significa dar vida ou vigorar, vitalizar mais uma vez, reviver, atribuir vitalidade, energia. Nós, muitas das vezes, temos medo do novo, não é? E diante de uma pandemia como essa, querendo ou não, se as igrejas não se mobilizassem, utilizando a tecnologia como canal de YouTube como esse, estou podendo chegar a você, e como temos chegado, como o pastor Jonanias pôde falar até mesmo a outros países, a gente não teria essa possibilidade. Então, nós como igreja, nós precisamos rever as nossas questões. E você que está como idoso há mais de 60 anos, que muitas das vezes fica limitado a não poder usar um celular, é um pequeno incentivo que eu lhe dou, Existem celulares com letras maiores, com teclas maiores, em que você poderá com maior facilidade, como uma possibilidade como nós estamos tendo aí, como a nossa assembleia virtual, e as outras que poderão existir na nossa realidade. Então, que possamos sermos encorajados a ter fé e vigor espirituais comprometidos com o Senhor, mas reavaliando o novo, não deixando de ser encorajado diante dos confrontos que nós temos. Eu pude dar o contexto da nossa realidade, mas lembrando do que Caleb enfrentou. Não foi fácil ir contra a maioria. Mas o que pensar também, meus amados, na nossa saúde física, dentro dessa realidade, Olha, uma coisa que eu ouvi recentemente que muito me chamou a atenção. Cientistas do UFRJ provam que o hormônio do exercício protege, o exercício físico, protege contra o Alzheimer,
O nosso corpo produz a irisina durante atividades físicas. E uma nova pesquisa aponta para que ela previna doenças neurodegenerativas. Tem minha colinha para me ajudar aqui. E é boa para a memória. Em falar em memória, não somente para quem tem mais idade, mas o novo também. Pensar em palavras cruzadas, o sudoku, que muita gente nem deve saber o que é. E eu, como na área de matemática, puxando um pouquinho para mim aqui, não é? É uma tabelinha de números de 1 a 9 que você completa na mesma linha, na mesma coluna, em cada quadradinho, sem repetir esses números. Isso vai te facilitar a sua memória. Temos que nos cuidar fisicamente, né? Nós tivemos uma mensagem recente da Ana Cláudia que falou da necessidade que nós temos de cuidar de nós mesmos. O artesanato, que é tão usado pelas senhoras, né? E falando de senhora, minha esposa, reavaliando o seu inglês, está num curso de oficina pelo WhatsApp, e uma senhora, já idosa, até vi a imagem dela, ela fazendo o curso de inglês, e está fazendo francês também. Olha que maravilha. Ativar a nossa mente, ativar para a palavra de Deus também. O quanto isso é valioso, né? Nós somos templos do Espírito Santo. E de que maneira temos cuidado daquilo que o Senhor tem nos dado. O que dizer também da área financeira, não é? Eu lembro de um fato que ocorreu dentro de um grupo de casais, de um retiro, que muito me chamou a atenção. Uma determinada herança estava toda comprometida, porque não havia comunicação e documentos que pudessem facilitar aquela realidade da herança. Né? Você que está em uma idade mais avançada, até mais novo, a gente não sabe a idade que vai. Devemos pensar e organizar as coisas para que quem ficar possa ter o acesso com mais facilidade. Um seguro de vida que possa facilitar o viúvo ou a viúva enquanto a herança não prossegue. Um plano funerário, né? Nós precisamos pensar nessas coisas. Volto a dizer, não sabemos quando iremos, mas nós precisamos pontuar isso. E o que dizer espiritualmente também? Aqui eu quero lembrar de um exemplo que eu pude ouvir na União dos Homens da nossa igreja, PIB Freguesia. Um irmão que é taxista, e ele dando o seu testemunho de que ele precisava fazer algo para o reino. E ele desejou utilizar o táxi, não somente como instrumento de trabalho, como acréscimo além da sua aposentadoria, mas ele pensou em estar pregando o evangelho. Alguém que vai sentar vai ter que ouvi-lo de uma certa forma ou não. E por que não falar do amor de Cristo? Isso é valioso demais. Temos os nossos PGMs também entre nós, né? Essa sigla, pequenos grupos multiplicadores, né? Você que está de alguma forma isolado, não tem tido amizade, até mesmo dentro da própria igreja, ou você que está ouvindo o nosso canal, nós temos essa possibilidade. Veja o telefone que temos de contato da igreja, as mídias sociais que temos. Nós precisamos estar nos relacionando, precisamos encorajar uns aos outros espiritualmente, diante de uma pandemia em que estamos por enfrentar. Tantas coisas que nós podemos fazer, independentemente da idade. E se você está lá pelos 80, 90 anos e acha que não tem utilidade, olha quantos exemplos eu pude dar. E tantos outros que Deus pode usar a sua própria vida. Se você está cabisbaixo de alguma forma, que você possa sair dessa estagnação e ser usado por Deus e ser tratado pelo Senhor totalmente. Estamos por finalizar e entramos na última característica de Caleb que eu quero destacar aqui. Caleb, ele pôde perseverar, ele perseverou até que a promessa fosse concretizada, como está nos versículos 13 a 15. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu, Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. E o último versículo do texto básico desta oportunidade de pregação. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Caleb perseverou. E
versão Almeida, revista atualizada, a chamada ARA, temos no capítulo 14, versículo 8, em vez de usar o verbo seguir, o verbo perseverar. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Aqui eu quero destacar, na verdade, o verbo perseverar diante da outra versão que nós pontuamos na maior parte do tempo. Então, já no 14, temos: até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu o Senhor, perseverou em seguir o Senhor. E será que nós temos feito como Caleb? Temos, diante das dificuldades que enfrentamos de pandemia, essa palavra pandemia não tem como fugir dela, né? Nós estamos há 7 meses num confronto maciço e a onda aumentando novamente. Nós precisamos reavaliar se temos perseverado diante das dificuldades. Ou será que a pandemia nos parou de uma certa forma? Precisamos urgentemente, meus amados. E para a conclusão, eu quero chamar a atenção de você de 3 perguntas aqui, pontuais. Diante dos últimos meses com a pandemia, o que tenho valorizado como norte da minha vida? As notícias da mídia ou a viva palavra de Deus? Qual o caminho que você, eu, temos escolhido? A segunda: a sua idade tem sido impedimento para prosseguir naquilo que Deus falou ao seu coração? A promessa que Deus falou ao teu coração, ela se perdeu? Caleb estava com a mesma disposição no coração. Os anos não venceram por não ter a promessa ser concretizada de imediato, nem de modo mediano. Volto a dizer, 45 anos ele esperou pela mesma promessa. Você já parou e já pensou? Você tem 45 anos esperando a mesma promessa? Muitos não têm nem essa mesma idade, 45 anos. Mas Caleb deixou esse legado para nós. E finalmente, você parou de perseverar no meio do caminho até alcançar as promessas que Deus te prometeu diante da dificuldade da vida? Você parou de perseverar no meio do caminho? Essa pandemia te travou de alguma forma? Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e lembrar daquilo que eu não pude falar, mas eu quero lembrar de modo bem pontual, rápido, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em que Ele se deu por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Nessa pandemia, Ele não perdeu o controle. O Deus Todo-Poderoso, encarnado, em forma humana, através de Cristo, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E Ele quer tocar o teu coração, Ele quer mudar a sua história. E eu convido a você a orar comigo neste momento. Pai querido, obrigado por essa rica oportunidade em que podemos refletir sobre a Tua palavra, especialmente acerca de Caleb. Que possamos, Senhor amado, deixar um legado sobre esta terra. Naquilo que temos vivido, Senhor, que possamos perseverar como Caleb pôde perseverar. Diante da maioria que não desejou seguir o Senhor de todo o coração, não considerar a palavra vinda de Deus pela boca de Moisés, Caleb e Josué puderam fazer diferença. E somente eles puderam entrar na terra prometida. E aquela geração, aquele povo, teve que perecer 40 anos no deserto, não entrando na terra prometida. E nós queremos entrar na terra prometida, Senhor. Além de uma terra prometida específica, promessas específicas que o Senhor nos dá nesta terra, neste mundo, Senhor. Porque há promessas para cada um de nós como filhos teus. E nós precisamos perseverar em Ti. Nós precisamos seguir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ajuda-nos nisso para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus eu te peço. E ainda, Senhor, que possamos, diante dessa pandemia, fazer diferença na nossa geração. Não sermos parados,
E aquele que está idoso, não ter medo do novo, como a tecnologia, como rever o que tem feito no seu próprio dia a dia, como cristão, como trabalhador, em qualquer área da sua própria vida. Que possamos avançar conforme o Senhor tem nos chamado. É o que eu te peço. De modo agradecido, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que não fiquemos somente nessa oportunidade, mas que você revise a tua vida e faça diferença, como Caleb fez na sua geração. Deus te abençoe sempre. Queridos, chegamos ao final do culto desta noite. Quero mais uma vez agradecer a audiência dos irmãos e solicitamos que os irmãos possam enviar cópias deste culto a outras pessoas, a outros corações, amigos e parentes seus. Divulguem o trabalho da nossa igreja. Nós precisamos aumentar o número daqueles que nos acompanham nos cultos. Também queremos agradecer aos irmãos pela assiduidade nos cultos, aqueles que estão vindo ao culto presencial todo domingo de manhã e nos acompanhando nas demais atividades da igreja, tanto no culto de quarta-feira, que é de doutrina, quanto na EBD, o estudo dominical, o estudo, doutrinário, aos sábados. E pedimos também que os irmãos não se esqueçam de estar acompanhando as demais atividades das Déboras, o culto infantil, os PGMs, enfim. Acompanhe, divulgue. Por incrível que pareça, há irmãos que ainda não conseguem nos acompanhar por não estarem informados devidamente de todas as nossas atividades. Despeço, então, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre toda esta congregação e o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.